Olá, eu sou José Luiz Basso, engenheiro especialista em GDT, e nós estamos dando continuidade a uma série de vídeos sobre GDT. No vídeo anterior, nós estávamos falando exatamente dessa peça aqui, ou desse desenho. Então o desenho ele mostrava exatamente um diâmetro de 20 mais ou menos 0,1 e a peça ela apresentava exatamente essa geometria, mas com todos os valores que foram medidos dentro do intervalo de 20 mais ou menos 0,1. E aí a pergunta feita foi, essa peça está aprovada ou rejeitada? Claro que ela está rejeitada, está aceita, desculpa. Por quê? Não tem base legal no desenho para rejeitá-la. Então esse é um desenho que está incompleto, porque o sistema cartesiano ele tem a função apenas de controlar o tamanho. Mas nós temos que controlar outros erros, no caso aqui um erro de forma, que é a latitude. E então a tolerância geométrica ela começa a nascer exatamente a partir dali. Então vejam bem, qual o motivo do nascimento da tolerância geométrica? Eu quero explorar aqui exatamente os 4 principais tipos de erro que uma peça pode ter. Na verdade não são principais, são os 4 tipos de erro que uma peça pode ter. O primeiro tipo de erro que uma peça pode ter é o erro de tamanho. Então o primeiro tipo de erro que uma peça pode ter é o erro de tamanho. E o que significa tamanho para nós? Tamanho significa comprimento, altura, largura. Então quando nós pensamos em erro de tamanho, nós pensamos em 4 tipos principais de erro. Ou seja, são, por tamanho entendemos tolerâncias lineares, tolerâncias angulares, foi tão bem desenhado e ele não contemplava a tolerância de canto. Mas a grande contribuição do sistema cartesiano no tamanho é no tocante exatamente às dimensões que eu posso medir por paquímetro. Então se você puder medir alguma coisa com paquímetro, ou se for possível a medição por paquímetro, o paquímetro é apenas uma ideia, ele significa, ou ele exemplifica exatamente o princípio de 2 pontos, estamos falando de tamanho. Então esse é o primeiro tipo de erro que uma peça pode ter. Qual o segundo tipo de erro que uma peça pode ter? É o erro de forma. Então ela pode estar muito bem de tamanho, mas ela está exatamente com uma forma igual a essa. Então ele tem um erro de retitude. Então quais são os 4 erros de forma? Nós temos planicidade, retitude, circularidade e cilindricidade. Tá? Que são os erros que uma peça pode ter. O terceiro tipo de erro que uma peça pode ter é o erro de orientação. Então ela pode estar muito bem de tamanho, ela está muito bem de forma, mas se nós pegarmos essa peça que eu tenho aqui, nós temos um furo, e esse furo ele tem exatamente um elemento aqui, que é a base, e existe uma relação de perpendicularidade entre esse furo e essa base. E essa relação de perpendicularidade não está boa. Então, quando nós pensamos em orientação, nós pensamos em perpendicularidade, nós pensamos em angularidade e nós pensamos em paralelismo. Então, nós temos o erro de tamanho, o erro de forma, o erro de orientação e o erro de localização. E qual é o quarto e último tipo de erro que uma peça pode ter? É exatamente o erro de localização. Então, a peça pode muito bem estar boa de tamanho, ela pode estar boa de forma, ela está boa de orientação, mas ela não está boa de localização. E quando nós falamos de localização, nós falamos exatamente de posição real, que é uma das simbologias mais aplicadas em GDT, nós falamos de concentricidade e nós falamos de simetria. Tá? Então vejam bem, as pessoas me perguntam, mas por que eu tenho que aplicar tolerância geométrica? Simplesmente pelo fato de você cobrir os 3 outros erros que aparecem na peça, que podem aparecer na peça, que o sistema cartesiano não contempla. Então todo desenho, que qualquer que seja a peça, por mais simples ou mais complexa, que não tem uma tolerância geométrica aplicada, é um desenho incompleto, é um desenho errado. É um desenho onde a engenharia de produto ela foi omissa. Ela deixou exatamente para o pessoal da qualidade, eu vim dessa área de metrologia no começo da minha carreira, decidir se aprova ou se rejeita. Quando a engenharia de produto ela deve marcar, é obrigação dela marcar todos os 4 tipos de erro que aparecem numa peça. Então, finalizando, a necessidade de se aplicar GDT, a necessidade de se aplicar tolerância geométrica se dá exatamente em função de cobrir os 4 tipos de erro que uma peça pode ter. Então sempre que um engenheiro ou um projetista está marcando o desenho, ele começa a marcar pelo erro de tamanho, forma, orientação e localização. A nova versão da norma ISO
a norma ASME Y14.5 de 2009, ela foi totalmente rearranjada para colocar na ordem dos assuntos. Em que ordem? Na ordem que os erros acontecem. Então isso é de fundamental importância para nós. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.